Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Olha, aqui você fica sabendo das notícias mais recentes da igreja no Brasil e da igreja no mundo. E eu tenho uma notícia importantíssima para apresentar a você e que você vai acompanhar comigo agora. O Vaticano reconheceu oficialmente a Palestina como um Estado. A informação repercutiu no mundo todo. Acompanhe comigo, então, essa ótima notícia. O Papa Francisco vai se encontrar com o presidente palestino Mahmoud Abbas no sábado, dia 16. A notícia da visita veio no mesmo dia em que o Vaticano reconheceu oficialmente a Palestina como um Estado. Isto é parte de um tratado bilateral que ainda vai ser assinado, mas se refere à Palestina como um Estado ao invés de Organização para a Libertação da Palestina. Apesar de a Santa Sé se referir à Palestina como um Estado por todo o ano passado, esta é a primeira comunicação oficial diplomática que claramente usa este termo. No domingo, dia seguinte ao encontro de Abbas com o Papa, 2 novos santos da Terra Santa vão ser canonizados pelo Papa. Abbas planeja participar da cerimônia na Praça de São Pedro. Pois é, você viu aí mais uma super notícia, além desses atos religiosos, todos esse contato do Santo Padre, o Papa, com o presidente da Palestina, é algo que repercutiu no mundo inteiro, porque você sabe a dificuldade que se existe lá e que a ONU ainda não reconheceu a Palestina como um Estado. Graças a Deus, estamos na vanguarda aí com os atos do Papa Francisco. Mas tem uma outra grande notícia para você. Uma entrevista marcou um momento histórico no Vaticano. O fundador da Teologia da Libertação foi recebido na Santa Sé e deu uma entrevista para falar sobre a sua relação com a igreja. Acompanhe comigo. Ele é amplamente considerado o fundador da Teologia da Libertação. Já foi analisado pela hierarquia do Vaticano, mas agora as portas estão abertas. Seu nome é Padre Gustavo Gutierrez, um teólogo peruano de 86 anos que liderou o movimento controverso que ocorreu em partes da América Latina nos anos 60 e 70. Eu fui chamado para falar perante a congregação do Vaticano para a doutrina da fé naquela época? Sim, eu fui. Foi uma conversa muito crítica? Sim, mas nunca houve condenação. De acordo com o movimento, não era suficiente simpatizar com os mais necessitados. A igreja alegou ser necessário ativamente estar ao lado dos pobres e pressionar por mudanças sociais e políticas. Os críticos diziam que era muito alinhado com o marxismo. Décadas se passaram e alguns dos mal-entendidos sobre o movimento desapareceram ao longo do tempo. Na verdade, poucos meses atrás, o cardeal Gerhard Miller, que lidera a Congregação para a Doutrina da Fé e foi nomeado por Bento XVI, lançou um livro junto com o Padre Gutierrez. A teologia pode ajudar, dando uma visão clara para aqueles que estão concretamente dedicados à prática da justiça e da caridade. A entrevista coletiva no Vaticano foi uma maneira de apresentar a Assembleia Geral da Caritas Internacional, que é o principal braço de caridade da Igreja. Mas a atenção estava em Gutierrez e se sua presença marcou uma mudança de atitude. Quando perguntado se ele iria mudar os seus escritos anteriores, Gutierrez respondeu fazendo outra pergunta. Eu disse ao repórter, depois de ter sido casado por 20 anos, você poderia escrever a mesma carta de amor para sua esposa, assim como quando você estava namorando? Ele disse, não, eu não poderia. E eu disse, bem, esse é o meu caso. É exatamente isso. Estudar a teologia é como escrever uma carta de amor a Deus, à minha igreja e ao meu povo. Isso é a teologia. Eu não iria escrever as mesmas coisas de anos atrás, mas o amor é o mesmo. Ele acrescenta que quando o Papa Francisco fala sobre ajudar os pobres, ele não é visto como uma nova teologia, mas simplesmente como uma forma de viver o Evangelho. Impressionante essa entrevista, marcante mesmo. Gustavo Gutierrez, fundador da Teologia da Libertação, com essa entrevista, traz luzes a algumas sombras que ficaram por conta desse movimento na igreja. Sobretudo, quando ele fala desse amor. O amor é o mesmo, ele escreveria coisas diferentes, mas o amor à igreja é o mesmo. Estamos aí, então, apresentando para você aquilo que
você mesmo contribui para que chegue à sua casa. Obrigado, sócio fiel, por nos proporcionar essa graça. Contribuindo com esta obra de evangelização, você conhece a totalidade da igreja com essas notícias que são levadas para a sua casa aqui pela Rede Século XXI. Nós começamos a rezar a novena de Pentecostes e sabe que começa também daqui a alguns dias a semana de oração pela unidade dos cristãos. Aqui no Brasil nós fazemos na semana que antecede o Pentecostes. Na Europa costuma-se fazer durante o mês de janeiro, antecedendo a festa de São Paulo Apóstolo. Mas a igreja sempre reza pedindo a unidade dos cristãos, de todos aqueles que têm Jesus como Senhor, que professam a fé cristã e, sobretudo, pedindo a graça da unidade no interior da igreja, a unidade na diversidade. Nós somos muitos e somos diferentes, mas pertencemos a uma única igreja, una, santa, católica e apostólica. Então, eu quero rezar com você aquela oração que você vai estar rezando no final do programa, sim, mas aquela oração que você já conhece e que nós rezamos sempre pedindo a graça do Espírito Santo, para que você se lembre dela e comece a rezar aí na sua casa, preparando-se para o dia de Pentecostes e, sobretudo, pedindo a graça da unidade dos cristãos. Vamos rezar juntos, então, pedindo que do coração de Jesus seja derramado sobre a nossa vida a graça e a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Que essa seja a sua oração e que seja uma constância na sua vida pedir: vinde Espírito Santo, porque é Ele quem conduz inteiramente toda a nossa vida. Quero agradecer você que está participando comigo. Obrigado a Sônia Regina Henriques, de Francisco Morato, São Paulo. Marisa da Silva Conde, de Valinhos, São Paulo. Neuza Aparecida Iberques Sedorac, de Brusque, em Santa Catarina. O Mário Franco, do Espírito Santo do Dourado, em Minas Gerais. Ivanilde Ribeiro Gregório, de Araraquara, São Paulo. Silvia Helena Leite, de Campinas, São Paulo. Maria da Conceição Santos de Souza, de Varginha, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Agradecer também aqui a Inácia Tereza da Silva, de Santa Gertrudes, em São Paulo. Patrícia Aline Oliveira Santos, de Valinhos, São Paulo. Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, São Paulo. Tiago Libânio Queiroz, de Campinas. Eliane de Souza Cavalcante, de Nova Odessa, São Paulo. Mislane Borges, de Arara, São Paulo. Renata Batista Garcia, de Maricá, no Rio de Janeiro. José Lopes de Medeiros, de Campinas. Maria da Conceição Albino Farias, de Campo Grande, na Paraíba. Obrigado pela sua participação. Também agradeço a Solange de Oliveira Alves de Lima, de São Paulo, capital. A Linda Maria Saliba, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado. Maristela Priscila Gonçalves, de Tatuí, São Paulo. Alexandro Decian, de Panambi, no Rio Grande do Sul. Todos esses nossos irmãos que participam conosco. E eu quero abençoá-los agora, pedindo que toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre a vida desses nossos irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, dignai-vos abençoar poderosamente a vida destes vossos filhos, concedendo-lhes a cura, a restauração e a libertação. Abençoa, Senhor, as famílias, que não lhes falte nada e que o Senhor seja o centro da vida de cada uma delas. Que toda a bênção do céu seja derramada sobre a vida de cada um desses nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero abençoar agora a água, pedindo toda a bênção do céu sobre a vida daqueles que desta água se utilizarão. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, com a vossa santa bênção espiritual, para que aspergida sobre nós e sobre a nossa casa seja o sinal permanente da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora eu quero sortear quem é que vai participar do próximo programa, entrando aí no momento de oração. A gente sorteia e vai torcendo para que a pessoa esteja em casa para participar com a gente. Vou tirar aqui do meinho, vamos lá, vamos ver quem é que vai participar do próximo programa. Maria da Conceição Santana de Souza, de Varginha, Minas Gerais. Obrigado pela sua participação e vamos pedir a Deus que abençoe a sua família, atenda aqui as suas intenções
e torcer para que a senhora esteja em casa para rezar conosco nosso momento de oração. E no encerramento aqui do programa, já que nós falamos de família, eu quero sortear para você o Devocionário da Família. Devocionário da Família é um pequeno livreto que eu escrevi com as mais belas orações sobre a família, mas falando também sobre a família, o lugar da nossa família, como a gente reza em família, aquilo que o Papa São João Paulo II falou sobre as famílias, falando orientações todas para a família. Vou fazer o sorteio agora, então, ver quem é que vai levar o livro Devocionário da Família. Vamos lá, vamos ver quem é que vai levar. Lúcia Tereza Perticarari, de Ribeirão Pires, São Paulo. Está aqui, então, a Lúcia Tereza ganhou o Devocionário da Família. Tenho certeza que vai fazer bem para você e para todos os seus. Está aqui, então, Devocionário da Família, para que você reze aí com todos os seus. Estou chegando aqui ao finalzinho do programa, mas quero mandar um grande abraço para o povo aí de Indaiatuba, aqui pertinho de nós, Campinas. Dia 24, dia de Pentecostes, estaremos juntos aí celebrando o Pentecostes, uma bênção especial para vocês. E o povo de Toledo, no Paraná, no dia 31, estaremos juntos celebrando também o Pentecostes. Vamos rezar, pedindo a graça e a bênção de Deus para que Ele derrame sobre nós a graça do Espírito Santo. Nós nos encontramos aqui na Rede Século XXI, sempre às terças-feiras e ocasionalmente num outro dia, e também nos caminhos da missão e, sobretudo, na Santíssima Eucaristia, que é vínculo perfeito de unidade. Deus te abençoe e te guarde sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali e se chama família. Família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família.